Show de bola? Então, primeiramente, a gente começou a dar uma olhadinha em cinemática, que é uma parte da mecânica. Então, tem uma parte dela que é a cinemática. Se preocupa em descrever os movimentos e nós vimos os conceitos básicos. Conceitos básicos. Referencial, ponto escolhido para medir a posição dos corpos. Posição, a que distância do referencial os objetos ou os móveis estão? Repouso, quando o tempo passa e a posição em relação a determinado referencial não muda. Movimento, quando o tempo passa e a posição em relação a determinado referencial muda. Trajetória, o conjunto de todas as posições assumidas pelo corpo. Ponto material, quando as dimensões do corpo são desprezíveis dentro do fenômeno analisado. Corpo extenso, quando as dimensões não são desprezíveis. Falamos da pulguinha, vimos que ora ela era ponto material, ora ela era corpo extenso, podemos falar do planeta Terra. O planeta Terra, para quem vive nele, é um corpo extenso. Para quem estuda geografia, é um corpo extenso. Agora, se na física nós quisermos calcular a trajetória da Terra em torno do Sol, a gente despreza o fato de a Terra ter 13 mil quilômetros de diâmetro no Equador. A gente ignora, a Terra 13 mil quilômetros é nada, esquece. Já fazendo uma curva de raio 150 milhões de quilômetros, ignora, a Terra é um pontinho. O teu planeta vira um ponto material nessa hora. Então tu vê, né? Cuidado com esses conceitos básicos aí. Tendo falado de conceitos básicos, a gente começa a entrar numa parte um pouco mais interessante. Algo muito importante de a gente entender é o seguinte, ó. Distância percorrida, deslocamento e deslocamento escalar. Essas coisinhas aí podem dar dor de cabeça, são simples, mas podem dar dor de cabeça. Para exemplificar bem o que eu estou dizendo, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um cara andar 3 metros para frente e depois 4 metros para baixo no nosso quadro aqui. O sujeito estava ali, era a posição inicial dele, e chegou ali, a posição final. E ali tem dá até para medir ali, ó. 1, 2, ali pode ser que é a posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7 aqui é o final. Que é a posição 0. Nada demais, né? A gente pode até fazer o bonequinho ali para ficar mais didático. Geralmente eu faço alienígenas, para ficar mais divertido. Pô, se o alienzinho foi lá, saiu da posição 0, e aí caminhou 3 metros, depois ele foi lá, fez 90 graus, caminhou mais 4 metros. Qual é a distância percorrida para esse cara? Vamos chamar essa situação aqui de situação A. Nessa situação A, a distância percorrida pelo cara, ou o nome, cara, o nome ele é muito honesto. Distância percorrida é o quanto o ETzinho andou. E se ele andou 3 metros, depois mais 4 metros, ele andou 7 metros, não tem conta a ser feita. O que é deslocamento? Cara, já mudou tudo. Deslocamento, pessoal, é uma grandeza vetorial. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Enquanto distância percorrida é uma grandeza escalar. Aí então eu vou fazer um parênteses aqui, ó. Grandezas físicas. Tecnicamente, o que é uma grandeza física? Tudo o que se pode medir. Lembrando que medir é uma comparação, né? Como assim, professor? Ué, amor. Como é que vai medir amor? Como é que vai medir dor? Né? No meio médico a gente até pode fazer isso, para fazer uma escala de dor e ver quanta analgesia a gente vai dar para um sujeito. Mas, via de regra, dor não dá para medir, então não é grandeza física. Agora, comprimento, temperatura, velocidade, aceleração, força, distância, luminosidade, calor, são grandezas, são coisas que dá para medir. Tudo o que se pode medir. Tem dois tipos de grandezas físicas básicas, na faculdade, né, tem mais, mas aqui para nós tem as grandezas físicas escalares e tem as grandezas físicas vetoriais.
gente usa no nosso dia a dia mais comumente. Ela só precisa de duas informações para ser compreendida. As duas informações são unidade e módulo. Exemplo, se eu falo assim, 3 segundos, a galera entende o que significa 3 segundos. É um tempo e tem a noção de quanto é. Eu não preciso falar 3 segundos da direita para a esquerda. Não faz o menor sentido dizer que o segundo é da direita para a esquerda. Ah não, são 3 segundos, mas de baixo para cima. Como assim? O tempo não faz sentido perguntar para onde o tempo está indo. Certo? 5 litros. A galera entende. 5 litros, um volume. Não precisa dizer 5 litros na vertical. Não faz sentido. Agora, grandezas vetoriais, elas precisam de 4 informações para serem compreendidas. Além da unidade e do módulo, que é o númerozinho, tem também a direção e o sentido. Eu jamais me esquecer, cara. 1999, terceirão, estava fazendo terceirão. Aí um aluno perguntou para o professor, qual é a diferença entre direção e sentido? Meia hora de aula e eu não entendi o que era. Te juro, cara. O cara demorou meia hora para explicar o que era a diferença entre direção e sentido e ninguém entendeu. Inacreditável. Vou tentar. Direção é uma linha imaginária. Sentido, para que lado dessa linha se vai? Só. Né? Prova de que o professor naquela época não sabia o que era, né? Certo? Porque se o cara demorar para explicar o que é direção e sentido, tem alguma coisa errada. Direção, uma linha imaginária. Sentido, para que lado da linha eu vou? Bom, morto. Beleza? Professor, não entendi, tem grandeza física que tem que ter uma linha imaginária para tu entender ela. E isso. Se não tiver bem definido uma linha imaginária, a grandeza não faz sentido. Quer ver? Vou me deslocar 1 metro. Tu sabe quando é que eu vou? Eu falei 1, que é o módulo, falei metro, que é a unidade. A galera ainda não sabe quando é que eu vou. 1 metro na horizontal. Já dá para dizer quando é que eu vou? Ainda não, né? Já dá para dizer que eu vou caminhar aqui no chão, na horizontal, mas ainda não sei para onde é que eu vou. 1 metro na direção definida pela linha. Melhorou um pouco já, né? Ou eu vou para lá, ou eu vou para lá. Ah, professor, mas se tu for para lá, já não estou obedecendo a linha, né? Já não estou na direção dela. A linha está no quadro, então eu tenho que me mover paralelamente, ou para lá, ou para lá. Se eu falo, vou me movimentar 1 metro na direção dada pela linha, no sentido dado pela seta. Agora não tem jeito. É 1 metro para lá e acabou. Ou seja, para que tu entenda o que é um deslocamento de 1 metro, eu tenho que dar as 4 informações, senão o cara fica a ver navios. Ele pode até achar que entendeu, mas não vai dar completa a informação. Então, grandezas vetoriais são mais delicadas. Por incrível que pareça, o homem percebeu que só vetor não explica a natureza. Aí o homem criou uma nova grandeza física. Para quem for para a faculdade, né, vai aprender o versor, que é uma grandeza física mais complexa ainda, com mais informações do que as vetoriais, certo? Mas é só para a galera que for para engenharia saber depois que vai existir isso aí. Exemplo de grandezas físicas vetoriais. Força. Vou empurrar a cadeira com 5 newtons. Para onde a pergunta, né? Sempre que cabe a pergunta para onde, a grandeza tem que ser vetorial. Se a pergunta para onde não faz sentido, a grandeza escalar é uma técnica bem básica de definir se a grandeza é escalar ou vetorial. Força, deslocamento, por isso que eu parei a brincadeira. Deslocamento, velocidade, aceleração e muitas outras. Sempre que uma grandeza vetorial, a gente vai representar o símbolozinho dela com uma setinha em cima. Aquela setinha em cima é porque é para dar a dica, né, de que nós vamos usar um vetor para representar a encrenca. Nada demais. Peraí. Vetor, grandeza vetorial, aí lembra vetor. Vetor o que é? Vetor é uma seta. Vetor é uma seta. Toda seta, então, ela é composta de uma parte retilínea, que é a direção, o símbolo da setinha, que é o sentido, o tamanho do vetor vai indicar o módulo. Então, assim, se tu está fazendo um desenho técnico, se um vetor tem 7 newtons, é legal que tu faça ele com 7 unidades, 7 milímetros, 7 decímetros, ou mesmo que sem unidade,
Se tu tiver um vetor de 14 e um vetor de 7, for desenhar isso tecnicamente, o vetor de 14 tem que ter o dobro do tamanho do vetor de 7. Então, vetor é uma setinha que a gente usa para nos ajudar a representar grandezas vetoriais. Então, te mostrei aqui a grandeza física, te mostrei os dois tipos de grandeza física, para que eu possa voltar. Te mostrei que distância... alguém vai fazer um comentário? Fica à vontade, hein, galera? A aula é de vocês. Distância percorrida, tá claro. O cara andou 7 metros, 7 metros. Deslocamento. Como o deslocamento é uma grandeza vetorial, para que tu descubra qual é o deslocamento do objeto, tu tem que fazer uma seta que sai de onde o objeto saiu e chega onde o objeto chegou. Então tu vê, ó, essa seta aqui, esse vetor é que é o deslocamento, perdão. Aquilo ali é um triângulo retângulo, não é? Aquilo ali é um triângulo retângulo. E como é que calcula a hipotenusa mesmo? Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Esse triângulo retângulo é tão famoso que geralmente a gente nem faz mais a conta, né? A gente só diz que é 5. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 16, 16 com 9, 25, raiz de 25, 5. Na verdade, seria legal, né, que tu já decorasse que tem o triângulo 3, 4, 5. Será que vai ter o triângulo 5, 6, 7? Será que existe esse triângulo 5, 6, 7? Como é que eu vejo se esse triângulo existe ou não? Triângulo retângulo, desculpa. Eu até posso fazer um triângulo com 5, 6 e 7 de lado. A pergunta é, ele será retângulo? Como conferir? Basta fazer um Pitágoras. Vamos ver se vai fechar esse meu triângulo? 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 36 com 25. 61. Raiz de 61. 7, alguma coisa, certo? 7 vezes 7, 49. 8 vezes 64, né? 7, alguma coisa. Tem que ter dado 7 exato. Esse triângulo não existe. Esse triângulo retângulo não existe. Mas no vestibular, os que vão aparecer, se não aparecer, quer dizer, esse aqui é o que mais aparece, né? Mas se não aparecer esse, vai aparecer um que é 6, 8, escutei. Primeira participação, hein? Beleza. Então assim, é assim que a gente faz triângulo retângulo pro vestibular, né? A gente pega o 3, 4, 5, é o mais idiota de todos, e divide por um número. Aí ficaria, divide por 2, por exemplo, um triângulo bom. 1,5, 2 e 2,5, certo? Então, por semelhança de triângulo, às vezes a gente encontra as respostas instantaneamente, sem sofrimento, né? Só de lembrar do famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5. Pô, que legal, ó! Deslocamento, o módulo do deslocamento foi 5 metros. Ó. A distância percorrida, eu não preciso dizer que eu estou falando que é módulo. 7 metros, já é distância percorrida, já é uma grandeza escalar, não precisa se preocupar. Agora, deslocamento é uma grandeza vetorial. Como eu só estou dando o tamanho dessa grandeza, que é uma seta, eu boto a barrinha que indica módulo. Tu viu como eu fui chato na hora de fazer a conta? Ó? Eu botei a grandeza vetorial, que era deslocamento, botei o módulo dela, mostrando que eu estou preocupado só com o número, antes de fazer a conta, antes de elevar ao quadrado. Situação A. Alien andou 3 metros, fez uma curva de 45 graus, andou 4 metros. Professor, agora eu fiquei confuso, tu acabou de falar que deslocamento é uma grandeza vetorial. Aí, de repente, tu escreve deslocamento escalar. Tá de sacanagem, cara? Pois é, cara, assim, ó, como vetorial, grandezas vetoriais e problemas que envolvem vetores são mais complexos, a gente pega uma coisa que é um pouco mais complexa e dá uma facilitada nela. Então, por exemplo, pô, cara, olha, meus alunos não estão entendendo física por causa das grandezas vetoriais. Ah, então vamos pegar o deslocamento que é vetorial e vamos transformar ele numa grandeza escalar, só para ficar mais fácil de pensar. O deslocamento escalar, ele é que nem o vetorial, só que eu não vou precisar me preocupar em fazer uma seta do ponto de partida ao ponto de chegada. Para calcular o deslocamento escalar, a gente sempre pode fazer assim, gente, ó. Vou chamar de ΔS, que é como aparece geralmente nos livros. A gente pode pegar a posição final e subtrair a posição inicial. Qual é a posição final do alienígena? Na nossa reta numerada ali. Ele chegou na posição 7, menos. Qual é a posição inicial do alien? 0. Então, o deslocamento escalar deu 7 metros.
Observe que eu não me preocupei em chamar de módulo de novo, porque como o deslocamento nesse caso é escalar, eu não preciso mais me preocupar com o caráter vetorial dele. Ah, professor, então eu entendi. Distância percorrida e deslocamento escalar é a mesma coisa. E deslocamento é a distância medida em linha reta, do ponto de partida ao ponto de chegada. Não. Mas é quase isso, cara. Ó, vou fazer um outro exemplo só para a gente poder distinguir uma situação da outra. Ó, dá uma olhada nisso. O Allen dessa vez andou 3 metros, situação B. Andou 3 metros, andou 4 metros, só que retornou 4 metros de novo. Ou seja, o alienígena estava na posição inicial aqui, e depois de ter passado por aqui, ele parou definitivamente aqui. Ele chegou a passar ali, não se esqueçam. Eu falei que aqui é 3 metros, aqui é 4 metros, situação B. E aí, galerinha? Distância percorrida na situação B. Me ajudem, por exemplo. Andou 3, né? Aí depois andou mais 4, já deu 7. Depois andou mais 4 para voltar. 11 metros. 11 metros, não podia ser mais fácil que isso. Percorreu 11 metros. Distância percorrida, justíssimo. Deslocamento. O módulo do deslocamento foi 3 metros, parabéns. Por que eu estou colocando módulo? Porque como trata-se de um vetor, né, se eu quisesse descrever o deslocamento todo além do módulo, eu teria que dizer que é na horizontal, da esquerda para a direita. E agora, pessoal, o deslocamento escalar, como é que ficaria se eu tenho que fazer posição final menos posição inicial? Por que tu não usa P de posição? Babaquice. O certo era usar P de posição, né? Mas como os nossos livros vêm em inglês e o espaço é chamado de space, né? Começa com S. Então a gente vai usar delta S de space. Dependência, né? Dependência cultural. Por isso, deveria ser P. Vai! 3, né? Posição final, ele parou na posição 3, de acordo com a nossa reta numerada. Menos 0. Delta S igual a 3 metros. Então tu vê, cara, pode acontecer. Será que tem uma situação que todos dão igual? Distância percorrida, deslocamento escalar e deslocamento, todos dão o mesmo resultado? Existe essa possibilidade? Em módulo sim, né? Em módulo sim, se o ETzinho só anda 3 metros para frente, distância percorrida, 3. Deslocamento escalar, 3. Módulo de deslocamento, 3. Certo? A única diferença é que deslocamento é uma seta, é um vetor, né? Por isso não dá para dizer que é igual, mas módulo é. Poderia ter acontecido também. Isso aí não chegou a me chatear, cara. Isso aí não me chateou. Isso aí tudo bem. Tem essas frescurinhas, vamos engolir. O que me chateou foi o seguinte, ó. Imagina que nessas duas situações, situação A e situação B, o Alien tenha andado 10 metros, tenha demorado 10 segundos para fazer o movimento, beleza? Na situação A e na situação B, o Alien demorou 10 segundos para se deslocar. Do começo ao fim. O perigo é isso. Situação A, situação B. Eu quero determinar a velocidade e eu quero determinar a velocidade escalar. Eu duvido tu adivinhar. O que eu uso para calcular a velocidade escalar e o que eu uso para calcular a velocidade? Lembrando, popularmente falando, né, que velocidade é distância dividido pelo tempo, popularmente falando, né? Hoje nós vamos ter que ser mais técnico aí. Pessoal, na situação A, primeiro, tá? Se eu falo a palavra velocidade, é automaticamente vetorial. Ou seja, qual das 3 grandezas são vetoriais? Só o deslocamento é vetorial. Se falou velocidade, tem que se calcular de acordo com o deslocamento. Ou seja, a velocidade nesse caso aqui vai ser ΔD com a setinha em cima, dividido por ΔT. Quanto é que vai dar essa velocidade vetorial? Vamos ver. Qual foi o deslocamento na situação A mesmo? 5 metros. Dividido por 10, já que o tempo foi 10 segundos, 0,5 metros por segundo. Tranquilo para vocês? Dividir por 10 é fácil, né? Jogar a vírgula para a esquerda.
Por que ele botou essa barrinha aqui mesmo? Para dizer que é o módulo que eu estou calculando. E se eu fosse calcular a velocidade escalar? Aí não precisa da setinha. Quanto é que foi o deslocamento mesmo? Deslocamento escalar foi 7 metros. 7 metros dividido para 10. Né? Vou chamar de ΔS por ΔT, dá 0,7 metros por segundo na matemática aprofundada. Tudo bem, realista aquele 0,7 metros por segundo, né? Foi bem realista. Tanto que se eu fosse calcular com a distância percorrida, que é o que as pessoas geralmente usam no dia a dia para fazer suas estimativas, daria 7 também, ó. Porém, na situação B, qual é a velocidade vetorial, hein, galera? ΔD, deslocamento, ΔT, variação do tempo. Qual foi o deslocamento na... deu 3 metros. 3 metros dividido por 10 segundos dá uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Isso é um módulo, já que é uma grandeza vetorial. É o valor dela. E a velocidade escalar, ΔS dividido por ΔT. Velocidade escalar. Qual foi o deslocamento escalar na segunda opção? 3, muito obrigado pela participação. 3 metros em quanto tempo? 10 segundos, o que deu? 0,3 metros por segundo. Não precisa colocar o módulo, porque não é uma grandeza vetorial. Ah, professor, deu igual? Ó como é honesto. Tudo certinho. Eu discordo. Quer ver por que eu discordo? Vamos fazer uma situação C? Onde o alien foi e depois o alienígena voltou exatamente à mesma posição. Essa é a situação C. E ele demorou 10 segundos de novo para completar o fenômeno, beleza? Na situação C, gente, qual é a velocidade e qual é a velocidade escalar? E aí, quanto é que o bichinho se deslocou se ele foi e voltou? 0, né? 0 dividido para 10 é uma grandeza vetorial, dá um vetor nulo, né? Certo? Aqui também, né? Final menos inicial. Se a posição final é igual ao inicial, o ΔS dá 0, a velocidade escalar dá 0. Para uma pessoa no dia a dia que viu esse alienígena andando, aí chega um físico e fala para ela, olha, a velocidade do móvel era 0. O leigo vai rir da cara do sujeito, né? Tu acha que eu sou retardado, que eu não vi o alienígena caminhando lá, pô, tá me dizendo que ele tá parado? Esse aqui é o perigo da física, entendeu? A física, ela é técnica. Quando no dia a dia a gente vai e volta, na física a velocidade deu 0, porque o cara voltou. Se tu quiser falar com um físico, quiser saber a velocidade média do cara mesmo ao longo do fenômeno, tu pede pro físico calcular a velocidade média na ida e a velocidade média na volta, separadamente, porque se ele for calcular tudo junto vai dar 0, e aí não faz sentido na nossa vida. Na nossa vida a gente pega o carro, vai e volta sempre. Se o computador de bordo do carro fizesse a velocidade como os físicos fazem, vai dar sempre 0 quando tu volta para casa. O que não faz sentido no dia a dia das pessoas, e isso gera um problema. Então tomem muito cuidado. No dia a dia a gente se preocupa com distância percorrida, mas na física do vestibular a gente não está preocupado com distância percorrida, a menos que nos perguntem qual foi a distância percorrida. Aí tu avisa quanto é que o cara andou. Na física a gente está mais preocupado com deslocamento, que é uma grandeza vetorial, é a linha reta, do ponto de partida ao ponto de chegada. E deslocamento escalar, que é pegar a posição final do indivíduo e subtrair a posição inicial do indivíduo. Então tomem cuidado com isso. Distância percorrida e deslocamento escalar são grandezas escalares. Deslocamento escalar não precisa nem falar, né? Agora, deslocamento é uma grandeza vetorial. Se o cara te pergunta qual é a velocidade média, use deslocamento. Se o cara pergunta qual é a velocidade escalar média, aí tu usa deslocamento escalar. Distância percorrida, quando é que eu uso, professor? Nunca. Nunca vi o vestibular, a não ser que, claro, o vestibular poderia, né? Hoje tudo é possível. Usando como deslocamento a distância percorrida determine a velocidade. Claro, eu vou ser obediente ao enunciado, mas via de regra não vai aparecer isso. Cara, já foi bastante coisa.
conceitos básicos de cinemática, aqueles 7 conceitos que é importante volta e fazer umas questões para ver se está com ele bem na mente. Falei que a grandeza física, tudo que se pode medir, 2 tipos clássicos de grandeza física com exemplo. Bati um papinho muito rápido sobre vetor, né? Vai ter aula de vetor e tal, aprender tudo de novo sobre vetor. E falei sobre distância percorrida, deslocamento escalar. Tu vê, quando eu fui para velocidade já foi meio boca abaixo, nem falei que era velocidade, já comecei a usar. Velocidade eu quero falar com mais calma ainda, de velocidade. Eu falei então mais de deslocamento escalar e de distância percorrida. Fiz alguns exemplos clássicos. Engraçado, sabia que esse reflexo de luz no quadro, ele é ruim para enxergar o quadro. Mas eu dou um zoom aqui, aí a galera pode copiar o garrancho mais de perto. Muito bem, próximo take.